Hoje eu quero estar falando sobre dois itens, dois assuntos. O primeiro assunto seria a previsão meteorológica que eu faço diariamente para vocês. O segundo assunto seria a formação de um ciclone que vai estar sobre o Oceano Atlântico, que possivelmente muita gente vai se aproveitar para fazer escândalo dessa informação. Mas eu quero comentar sobre esse ciclone porque academicamente, em termos de teoricamente falando, é um ciclone bem interessante. Mas ele está no oceano, tá? Ele não chega a afetar as condições atmosféricas da região sul do Brasil como um todo. Ele joga um pouquinho de umidade, assim, mas não chega a afetar meteorologicamente falando aqui para nós. Ele tem mais uma interação oceano, mas eu vou estar comentando dele. É um ciclone subtropical que em alguns momentos ele pode ter característica tropical, tá? Mas eu já vou comentar dele. Vamos fazer primeiro a previsão. O que acontece? Hoje é uma atmosfera totalmente variada, totalmente volátil. Nós vamos ter uma alternância entre muitas nuvens, momentos de sol e chuvas passageiras que podem acontecer a qualquer momento. Eu, por exemplo, aqui agora, estou com garoto, estou com chuva, está frio, estou com temperatura de 19 graus, mas em momentos do dia pode ter algumas melhorias e temporais passageiros podem acontecer no centro-oeste da região sul do Brasil, centro-leste, mais variação de nebulosidade e chuvas isoladas. Portanto, alguns temporais não podem ser descartados. Mesma situação nessa sequência de sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Vamos ter uma mescla entre sol e céu nublado. Temperaturas em gradativa elevação com máximas próximas aí dos seus 30 graus. E pancadas com trovoadas mal distribuídas. Chove aqui, chove ali. No outro canto não acontece nada. Mas pontualmente alguns temporais não podem ser descartados. Essa condição ela se deve por conta de uma perturbação dos níveis intermediários na atmosfera. Como vai ter bastante baruclinia, um ou outro ponto pode ter alguma tempestade, algum temporal que possa vir com algum transtorno, mas é de 295 municípios, um ou dois que pode ter algum transtorno. Isso aí a gente vai atualizando. Tá certo? Mas a atmosfera ela vai ser bem variada, eu acredito que até segunda-feira. Até domingo. Domingo tem um pouco de tudo na atmosfera, mas isso eu vou estar mostrando aqui nos mapas para vocês entenderem, para vocês se acharem em cada região que vocês estão, porque a atmosfera ela é um pouco diferente para cada região, tá? E daí daqui a pouco eu já comento, né? Em seguida eu já comento da questão desse ciclone, beleza? Bom, para quem me conhece, até na parte da meteorologia, até meus amigos aí, meteorologistas aí, sabe que eu já estudo há um tempo já essa questão aí de ciclones, e esse ciclone aqui, ele é um ciclone assim bem interessante. Ele é bem interessante porque ele possui simetria, ele é bem definido, ele é isolado, ele não tem frente junto com ele. Então ele tem uma estrutura que chama um pouco de atenção, mas chama atenção para teoria, para estudos acadêmicos, mas não para alerta, tá? Alerta marinha, né? Alerta, né, do mar, né? Isso plenamente, né? O oceano vai ficar bem agitado. Mas para a atmosfera aqui, para nossa região, tá ok. Pode ficar tranquilos que por enquanto não tem nada demais. A gente fica no monitoramento, né, da rota dele. E eu vou estar explicando isso logo logo. Tá, vamos começar então pela temperatura, né? Então assim, ó, hoje a temperatura ela fica um pouquinho mais elevada no oeste da região sul do Brasil. Deve chegar até próximo aí dos seus 30 graus. 27, 28, aí na maior parte das cidades. No centro mais aqui da região sul do Brasil, em tons aqui de azul, roxo, uns 20, 22 graus, 18 aí na Serra, Planaltos, e uns 26, 28 no litoral, tá? Essa é a previsão de temperatura para hoje. Amanhã já começa a se elevar mais, 28, 30 graus na maior parte das cidades, sendo que nessas áreas aqui em tons de azul, 23, 24 graus, e vai se elevando mais ainda no domingo, passando dos 30 graus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então todos os dias aí temperaturas mais elevadas, sendo que a mínima no amanhecer ela é um pouquinho mais agradável, entre seus 18, 20 graus, um outro ponto abaixo desse patamar aqui na Serra, tá bom? Uns 15, 16, um outro ponto aí do topo da Serra nas Baixadas e Vales, uns 10, 12 graus. Tá, com relação à chuva, pessoal, é uma estrutura, deixa eu só
pegar um mapinha aqui, deixa eu ver. Só um minutinho. Tá, olha só isso aqui, ó. Tem um vórtice que está aqui, ó, no Rio Grande do Sul, que ele começa a se aprofundar. Ele tem uma espessura de 5.880 mGp e ele favorece a formação de alguns núcleos de instabilidades, tá? E esses núcleos de instabilidades atuam na região sul do Brasil como um todo, proporcionando a formação de alguns temporais. Então, assim, vai seguindo com uma alternância entre nublado, chuva, garoa, nessas áreas em tons de cinza, principalmente aqui no oeste, onde tem tons de verde, e com probabilidade para ter a formação de alguns temporais passageiros bem mal distribuídos, que acabam falhando em muitas cidades. As outras regiões em tons de branco, aí a condição de tempo seco, se tiver alguma chuva bem isolada. No sábado, mesma condição. No oeste, aqui da região sul do Brasil, são pancadas com trovoadas bem mal distribuídas em tons de verde aqui no meio oeste, sudoeste, sul do Paraná, pegando aqui o Campos de Palmas, algumas áreas dos Planaltos de Santa Catarina, Serra Gaúcha. Alguns temporais não se descartam entre a tarde e a noite, podendo chegar já pela manhã, e nas outras regiões são chuvas bem isoladas. No domingo, segunda, terça e quarta, temporais bem mal distribuídos à tarde e à noite. Lembrando que um outro dia pode ter algum chuvisco, garoa aqui no amanhecer aqui do centro-leste. Beleza, pessoal? E as outras regiões aí, tudo com tempo seco. Tá, deixa eu explicar agora sobre a questão do ciclone. Tá certo? Então, assim, ó, o que acontece? Eu vou pegar esse mapinha aqui que ele é mais didático. Nessa segunda-feira, vou pegar aqui o domingo. A gente vai ter domingo aí, ou melhor, né, no fim de semana, a formação desse ciclone. Na verdade, teoricamente falando, já está se formando hoje, né? Ele já fica definido hoje. E esse ciclone extratropical, ou melhor, esse ciclone, né? Não vou nem falar extratropical, não, porque ele é, na verdade, teoricamente subtropical, né? Mas, enfim, né? Ele é um sistema meteorológico que nessa época do ano ele acaba, de uma certa forma, se tornando um pouco mais, digamos assim, comum nessa época do ano, em alguns momentos aí da primavera, mas no verão, assim, ele acaba se tornando um pouco mais frequente. Mas mesmo assim, esse ciclone ele chama atenção, por quê? Porque ele é um ciclone que ele é mais definido, digamos assim, ele é um ciclone mais definido. Então, assim, ó, nessas áreas do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, a gente tem uma estrutura de ventos mais organizadas, tem instabilidades mais organizadas, mas essa região aqui, ó, que a gente se encontra, não tem absolutamente quase nada de interferência. Então, assim, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter ciclone, que ele vai passar no oceano, ele vai ficar bem em frente ao litoral de Santa Catarina, litoral aí do Rio Grande do Sul, e ele acaba ficando bem definido, repare, olha só, ele possui alguns estágios aí com núcleos aí de 995, 997 HPA, então ele fica bem definido esse ciclone e depois ele se desmancha, Mas no final das contas, o que ele traz aqui para nossa região do centro-leste aqui do sul do Brasil? Não faz nada. Não faz nada além de que altere até lá, além de que ele pegue uma trajetória e vá mais aqui em direção à nossa região. Se não, com os dados de hoje, ele não faz rigorosamente nada na nossa região. Mas, por se tratar de um ciclone que ele é um pouco mais definido, ele chama atenção academicamente para estudos, alguma parte mais teórica. Quem é cientista nessa parte aí, com certeza é um ciclone bem bacana ele estar estudando, mas para a população não tem alerta nenhum, sinceramente. Aqui para nossa região aqui não tem nada. Agora para o oceano tem. Para o oceano ele vai deixar o mar bem agitado, né? Provavelmente que a altura de ondas fique entre 2 a 4 metros, com picos até de 6 metros, 7 metros, né? Então o mar vai ficar bem agitado, com toda certeza. Mas, teoricamente falando aqui para nossa região, ele não tem nada assim de interferência, basicamente quase nada. O que ele faz assim é jogar um pouco de umidade, que nem aqui, ó. Ele joga um pouco de umidade e favorece alguns temporais. Mas é tudo irregular, tudo mal distribuído, que nem eu disse, né? E ele fica no Oceano Atlântico, ó. Ele fica paradinho ali no Oceano Atlântico e depois vai entrando numa fase de dissipamento.
tá certo? Então, quanto a essa questão aí, pode ficar tranquilos. Quer ver o vento? Ó, o vento, ó. Vamos ver o vento. A maioria dos ciclones, quando chega próximo do continente, ele provoca vento. Se ele fosse um extratropical, possivelmente ele ia estar trazendo ventos mais fortes para a costa. Mas como ele é um ciclone subtropical, os ventos não têm muita sustentação. Ó, isso aqui em azul é tudo vento de 60, 40 km por hora. Quando a gente tem um ciclone assim extratropical, geralmente ele é mais violento. O subtropical, ele vai estar no oceano, no meu ponto de vista, ele é menos violento do que o extratropical, sabe? Agora, é importante ressaltar que a dinâmica desse sistema aqui é muito interessante, é bem interessante mesmo, desses ciclones aqui. Eu, como um estudioso nessa parte aqui de ciclones, é bem bacana a gente estar observando, vendo todas as camadas em relação à temperatura, né? Então, assim, ó, o que acontece, né? Acho que eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão aqui de estrutura, mas assim, eu posso resumir o seguinte, um ciclone subtropical, deixa eu ver se eu acho aqui um mapinha que é interessante, que eu sempre estou olhando diariamente aqui, mas o que acontece? O ciclone subtropical, ele possui uma estrutura quente em baixos níveis, em médios níveis, e em altos níveis, ele possui uma estrutura mais fria. Então, o ciclone subtropical em superfície tem as águas mais aquecidas, aí tu tem a estrutura quente, médios níveis uma estrutura mais aquecida e em altos níveis uma estrutura de ar mais frio, certo? É isso que é uma das características do ciclone subtropical. Em alguns momentos, esse ciclone subtropical, ele pode, em intervalos, proporcionar uma estrutura tropical, ou seja, em alguns momentos esse ciclone subtropical ele vira tropical. Ele pode acontecer isso sim, pode sim. Então aqui nessa imagem aqui dá para perceber uma imagem bem interessante que ela mostra um núcleo bem quente e profundo, né? Que esse sistema aí atingiria o status de ciclone tropical. Isso aqui é uma projeção, tá? Então ó, dá para perceber, né, que é um sistema meteorológico. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é muito interessante, cara. Essa imagem, cara, mas só que assim, ó, vamos fazer o seguinte, como o vídeo tá longo já, eu explico essa imagem aqui outra hora. Mas isso aqui é muito interessante para quem estuda ciclones. Dá pra gente ver todas as estruturas, se ele tem ar quente em altos níveis, se ele tem ar frio em altos níveis, se ele é simétrico, se ele é assimétrico. Então a gente consegue ver tudo. Isso aqui é algo muito bacana, que quem é aluno de meteorologia aprende na graduação. Mas isso aí eu vou tá explicando outro momento, tá bom? Então assim, ó, pessoal, vai ter gente aí que possivelmente vai fazer um drama por conta desse ciclone, vai escandalizar, vai falar um monte de coisa que não é necessária. Ele é um ciclone que ele está em alto mar e ele, assim, com toda a estrutura dele, pelas projeções que eu mostrei para vocês, vocês viram? Ele não oferece perigo para nós. Só tem que ficar de olho nele, no monitoramento. Só se ele mudar de rota, algo do tipo, aí sim a gente pode ter alguma oscilação, mas isso é algo que a gente vai monitorando, tá? É um ciclone subtropical que em alguns momentos ele vira tropical na sua trajetória, ciclone tropical, e ele fica assim no oceano Atlântico ali, vai tendo aquela trajetória meio retilínea, aí depois ele vai se desmanchando, e pronto, né? Então esse é o vídeo mais completo aí que eu posso explicar sobre isso. Esses outros mapas aqui, eles são mapas mais técnicos. E isso seria bacana, é que muita gente não quer ver essa parte, sabe? Muita gente que vem aqui interessado só na previsão, sabe? Por isso que eu não abordo muito essa questão. Mas daria para um dia eu fazer um vídeo só sobre isso. Não estou nem interessado nessa questão de visualização não, mas é para pegar e mostrar o conhecimento, né, para as pessoas entenderem como funciona a estrutura desse ciclone. Então, resumidamente, é um ciclone subtropical que ele passa no oceano retilíneo, a costa catarinense, chega próximo, mas depois vai se desmanchando. O que ele pode fazer para nós? Do litoral, centro-leste? Nada.
ele pode só contribuir na formação de alguns temporais, mas ele não chega a tocar o solo, ele fica no oceano, repito, e possivelmente que a gente vá ter uma condição de estrutura subtropical, não tem sistema frontal nem nada, quente em baixos níveis, quente em médios níveis e frio em altos níveis, e provavelmente que e também não possui muita baroclinia, né? Só o extratropical que tem mais baroclinia. E quanto à questão que está associada à estrutura tropical, em alguns momentos sim, ele pode atingir esse estágio de toda a estrutura ficar aquecida, de furacão no caso, né? Mas isso é só em alguns momentos da sua trajetória, ele pode sim ter esse estágio. E alerta, pessoal, alerta, com certeza quem vai dar alerta é a Marinha, cara. Mas eles estão completamente corretos em fazer isso porque eles cuidam do Oceano Atlântico e realmente para navegação ele é perigoso, mas não para a atmosfera aqui para nós, entende? Só para embarcações pequenas, grandes, médias, sim, ele é sim perigoso. Mas para nós aqui que estamos em continente, não, pelas projeções, a gente vai monitorando, mas com o que eu mostrei aqui para vocês não apresenta nada demais. Tá certo?